Olá para você que está aí se preparando para esse concurso IBAMA, ou para técnico ambiental, ou para analista ambiental, principalmente o nosso tema licenciamento ambiental, que é o tema 1. E vamos falar hoje sobre os órgãos intervenientes relacionado, claro, aí à FUNAI, à Fundação Palmares e também o licenciamento ambiental junto ao IBAMA com esses órgãos intervenientes. É muito importante a gente falar sobre isso, porque o que eu quero trabalhar nesta aula é justamente sobre a questão discursiva, a questão aberta. O que podemos ter de questão aberta relacionado a esses temas? Inclusive, na prova de 2013, a prova de 2013 do tema analista, do tema licenciamento ambiental para analista, né, ambiental, o tema 1, nós tivemos uma questão específica, uma questão discursiva, que se tratava, né, do licenciamento ambiental e se tratava da parte indígena, das questões indígenas, FUNAI. Então, nós vamos fazer aí essa relação para a gente entender com algumas notícias que eu venho acompanhando aqui. Eu vou aqui compartilhar com você, né, essas notícias desse ano de 2020 relacionado ao licenciamento ambiental e FUNAI, licenciamento ambiental IBAMA, né, e FUNAI, para que a gente entenda aí qual é a problemática que pode ser abordado nesta prova do IBAMA, a prova dia 30 de janeiro. A prova está muito perto, né? Está muito próximo. Então você que está estudando, estude dobrado, estude triplicado, porque para passar temos que nos dedicar. Então eu vou compartilhar algumas notícias referente ao ano de 2021, quer dizer, né, 2021, estamos em 2022, então, o ano de 2021. Então, eu tenho aqui notícias, eu botei licença ambiental FUNAI aqui no Google e coloquei na parte de notícias para que eu pudesse puxar algumas notícias. Tem aqui, Justiça suspende licenças ambientais irregulares expedidas. E aí eu vou abrir aqui essa notícia porque ela tem a ver com comunidade indígena. Comunidade indígena. Aliás, essa aqui é com comunidade quilombola. Tem indígena também quilombola. Tem aqui, está falando aqui, é uma notícia relacionada ao município de Matões, a 450 quilômetros de São Luís, certo? E está se referindo a um processo de licenciamento ambiental onde as comunidades quilombolas e comunidades indígenas não foram consultadas em relação ao empreendimento. Então, basicamente, olha aqui, outra notícia aqui também. Justiça condiciona licenciamento de obras do Leão, aqui. MPF, né? Justiça condiciona licenciamento de obras do Leão, de Tucuruí, a compensação exigida pelos indígenas. E essa obra desse leão de Tucuruí, ele na verdade, né, uma linha de transmissão de energia, e que também teve problemas relacionados às consultas às comunidades indígenas. Então, eu tenho aqui uma infinidade. Se a gente puxar aqui no Google, colocar aqui licença ambiental IBAMA FUNAI, colocar na pesquisa, nós vamos ver aqui diversas situações em 2021 que comunidades indígenas estão relacionadas com o processo do licenciamento ambiental. E o que tem a ver isso aí? O que a gente pode trabalhar em nossa prova discursiva? O que nós precisamos de conhecimento relacionado a essas questões? Eu tenho falado em aulas anteriores sobre a portaria número 60 de 2015, a portaria interministerial
número 60 de 2015, que ela fala dos órgãos intervenientes. Aí nós temos aí o Ministério da Saúde, certo? Nós temos a FUNAI e nós temos a Fundação Palmares como órgãos intervenientes. O que quer dizer isso? No momento em que eu vou fazer o licenciamento ambiental de um empreendimento e este empreendimento, de alguma forma, de alguma maneira, ele vai afetar a comunidade indígena, a área em que a comunidade indígena ocupa, os seus territórios, a Fundação Palmares, por exemplo, a questão dos quilombolas, se eu vou afetar os quilombolas ou os seus territórios, se eu vou afetar, certo, áreas endêmicas de malária, eu vou precisar de uma anuência, eu vou precisar, né, de uma autorização, né? Essa anuência seria praticamente uma autorização, né, do órgão interveniente, dizendo quais são as contrapartidas que no processo do licenciamento, né, o empreendedor, o empreendimento, ele deve ter com aquelas comunidades indígenas, né, com a questão dos quilombolas, e aí vai. Então a gente tem, por exemplo, aí o Leão do Tucuruí, temos também a BR-319. A BR-319 é aquela transamazônica, parte dela, né, que inclusive foi dividido o licenciamento ambiental. Inclusive, isso foi questionado pelo Ministério Público Federal, essa divisão do licenciamento ambiental em 3 etapas, sendo que cada etapa foi feito um estudo de impacto ambiental. E aí foi questionado que um estudo de impacto ambiental ele não pode ser dividido porque a gente não tem como avaliar um projeto de forma fragmentada. A avaliação de impacto ambiental tem que ser uma avaliação técnica mais sistêmica, o conjunto de todo o empreendimento. Então isso foi questionado e também foi questionado porque comunidades indígenas, hoje elas estão em áreas possivelmente afetadas por essas obras futuras, né, da BR-319, e essas comunidades não foram consultadas, né, e não temos, né, uma anuência concreta da FUNAI em relação a este licenciamento ambiental. Então, o que eu quero, na verdade, passar para você é que o licenciamento ambiental federal, IBAMA, ele depende muito, quando a gente afeta essas áreas que tem indígenas e quilombolas, ele depende muito desses órgãos intervenientes. Isso está na portaria interministerial, é uma portaria número 60 de 2015, então isso faz parte da legislação, certo? E também é uma questão de impacto socioeconômico, né? No momento que o empreendimento ele tem uma possibilidade de impacto socioeconômico em comunidades próximas, temos de alguma forma que ter essa avaliação. E isso está lá na resolução CONAMA, a primeira resolução CONAMA de impacto ambiental, né? A resolução CONAMA 01 de 86, ela define os conteúdos mínimos para o estudo de impacto ambiental. Então, aqui nós temos essas situações interessantes, mas eu vou trazer aqui para você, deixa eu puxar aqui do meu... Aqui. Eu vou puxar aqui a prova de 2013, né? Essa prova de 2013, a prova é referente à prova para analista ambiental, tema licenciamento ambiental, que é o tema 1. É o tema que nós estamos trabalhando em nosso curso, certo? Que é o curso tema 1 para licenciamento ambiental e também os temas ambientais específicos para técnico ambiental. Então eu tenho aqui uma questão, eu vou deixar inclusive, né, em nossa área de membros, eu vou deixar inclusive os links das notícias para a gente complementar essa ideia, fazer questão discursiva, elaborar uma redação, depende de leitura, depende de conhecimento. Você pode ter
toda a bagagem de como fazer uma redação, fazer uma questão discursiva, ter um bom português, saber gramática, né? Saber como trabalhar o tema de uma forma que seja fácil, né, de entender, de fácil leitura. Mas se você não tiver o conhecimento técnico específico, não tiver bagagem de conhecimento técnico, você não vai conseguir fazer uma redação, não vai conseguir fazer uma discussão com qualidade. Como é que você vai discutir algo que você não conhece direito? Então, eu vou deixar algumas notícias, o link das notícias em nossa área de membros, e é importante que você leia essas notícias para que você possa aumentar o seu esclarecimento sobre esses conflitos indígenas com licenciamento ambiental, certo? Quanto mais ficar esclarecedor, a gente vai ter aí uma possibilidade melhor, né, de fazer uma questão discursiva. Eu vou pegar aqui, deixa de enrolação, eu vou pegar aqui a questão número 2. Essa é a questão 2. Eu vou deixar também essa questão aí anexada em nossa área de membros aí para você baixar. É a prova de 2013, né? E aqui é uma coisa interessante, né? Porque essa prova de 2013, essa questão específica, ela coloca aqui um ofício do DENIT ao IBAMA. Então o DENIT, ele é o órgão, né, responsável, o órgão federal responsável aí pela construção, operação das estradas federais, das rodovias federais. E aqui o DENIT, ele está mandando um ofício para o presidente do IBAMA. E esse é o texto da questão. Então ele diz assim, eu vou ler aqui e você pode acompanhar, né, baixando aí o nosso texto aí que vai estar aí embaixo. Aí você pode acompanhar, né? Então aqui tem assim, em referência ao procedimento de licenciamento ambiental da rodovia BR-666, eu não sei porque ele escolheu esse 666, né? Mas aqui, ó, denominada BR-666, com 200 km de extensão e traçado que se desenvolverá por 2 estados membros. Então, lembre-se que quando nós temos um empreendimento de impacto ambiental regional, ou seja, se tem mais de um estado, eu tenho um impacto ambiental regional, então o licenciamento ambiental é federal, o licenciamento ambiental é pelo IBAMA, a gente não tem dúvida sobre isso, é muito simples de entender, é impacto ambiental regional, tá lá no CONAMA 237 de 97, tá também, né, na Lei Complementar 140 de 2011 e tá naquela portaria do IBAMA, que eu esqueci o número aqui agora, certo? Mas é uma portaria específica de licenciamento ambiental federal. Tá aí numa aula minha anterior falando sobre essa portaria, né? Esqueci o número aqui agora, a gente não é obrigado a lembrar os números todos, né? Então aqui, cadê? Então se desenvolverá por 2 estados membros e em trecho de 5 quilômetros no interior da Floresta Nacional Tupã. Localizada na Amazônia Legal. Lembre-se que a Amazônia Legal não é só o estado do Amazonas. A Amazônia Legal tem Pará, tem Roraima, Rondônia, Acre, é toda aquela área ali. Amazônia Legal. Houve um termo de referência, né? Um termo de referência expedido para a realização de estudos e foi feita há alguns meses a entrega do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto de meio ambiente e a RIMA. Recentemente, este DENIT recebeu comunicação da Associação de Defesa dos Índios Tupã-Berabas, que pede a interrupção do projeto. Então aqui, ó, isso é uma coisa comum, viu? Aqui a Defesa dos Índios, a Associação de Defesa dos Índios Tupã-Berabas, que pede a interrupção do projeto. Então observe que ele pode trabalhar algo em específico relacionado a uma coisa semelhante. Talvez ele não coloque a BR-319, não coloque o Leão de Tucuruí, mas coloque algo fictício que se retrata
de forma semelhante às situações que estão ocorrendo hoje em nosso país, né, com o licenciamento ambiental e comunidades indígenas. Então aqui, ele pede a interrupção do projeto diante da informação de que a BR-666 tem traçado previsto para passar no interior do terreno ocupado pelos povos tupã-berabas. A referida comunicação apresenta relatório circunstanciado de identificação e delimitação da área, devidamente aprovado por portaria da FUNAI, publicada há 20 dias no Diário Oficial da União. Ou seja, ele está dizendo que é algo recente. Segundo a avaliação de nosso Departamento Ambiental, é o DENIT, enviando uma carta para o presidente do IBAMA. Segundo a avaliação do nosso Departamento Ambiental, a interferência do projeto da terra indígena Tupã-Beraba é muito pequena, meramente física, e coincide exatamente com o mesmo trecho de 5 quilômetros do traçado da rodovia que cruza o interior da Floresta Nacional Tupã. A Floresta Nacional quer dizer o quê? É uma unidade de conservação, certo? Administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Inclusive na mesma área de influência de impactos que engloba esse pequeno trecho da rodovia, identificou-se sobreposição de apenas 10% da área da terra indígena na Floresta Nacional Tupã. Ele está dizendo que é muito pouco, né? Só apenas 10% tem uma sobreposição, é muito pequeno. Assim, quando nossa avaliação, esse pequeno trecho de 5 km do traçado da rodovia, que cruza a Floresta Nacional Tupã e a terra indígena Tupã-Beraba, área da referida sobreposição, estão a 7 quilômetros de distância das moradias dos povos Tupã-Berabas. Ele quer dizer que, apesar, ainda é uma pequena área, é muito pequena, e ainda está a 7 quilômetros de distância. 7 quilômetros de distância das residências dos Tupã-Berabas, dos indígenas. Isto é, distante dos locais habitados. Como o EIA-RIMA foi aceito de acordo com o TR e já houve autorização do ICMBio, que não se opõe ao empreendimento, ou seja, o ICMBio acaba sendo um órgão interveniente, ele também tem que dar uma manifestação relacionada ao processo do licenciamento, certo? No momento em que esse empreendimento ele está ou afetando ou pode afetar, certo, uma unidade de conservação. Então, se ele estiver na área de amortecimento da unidade de conservação, certo, ele vai precisar aí de uma anuência aí do ICMBio, certo? Uma anuência do Instituto Chico Mendes. Então, como o EIA-RIMA foi aceito de acordo com o TR e já houve autorização do ICMBio, que não se opõe ao empreendimento, este DENIT, que nesse caso entende que nesse caso são desnecessárias quaisquer complementações para os fins de análise e emissão da licença prévia, a LP. Lembre-se que antes da emissão da LP nós precisamos aprovar o estudo de impacto ambiental. Além disso, tratando-se da BR-666, é um empreendimento de utilidade pública, certo? E aí vamos falar sobre a utilidade pública, no que se refere às questões de proteção florestal, que, como de praxe, constarão das futuras condições específicas das licenças prévias e de instalação. Manifestamos entendimento de que o cumprimento ordenado das medidas de controle e de mitigação de impactos negativos indicados pelo EIA-RIMA, né, dispensa o procedimento específico de supressão da vegetação, que no caso é a ASV, a autorização de supressão de vegetação, bem como entendemos pela desnecessidade de delimitação e averbação de reserva legal. Na verdade, né, a questão aqui está falando de comunidade indígena e o cara já pula para o Código Florestal, né? Então, estude, camarada, estude. Então aqui, ó, dessa forma,
contando com a vossa atenção no sentido da maior celeridade possível no prosseguimento do procedimento do licenciamento ambiental, solicitamos ao IBAMA a resposta das informações acima apresentadas. E aqui vem a questão. Considerando a situação apresentada, redija texto em resposta à demanda do DENIT, abordando necessariamente os seguintes aspectos: exigibilidade ou não de estudos complementares e de manifestação de outros órgãos e entidades federais. 1,5 ponto está aqui. Olha aí, ó. Aí eu pergunto, o camarada lá do DENIT está dizendo que não há necessidade de estudos complementares, que não há necessidade porque o impacto ambiental, ele está dizendo que é muito pequeno, que é quase nada, e que na realidade, né, a área afetada do território indígena é muito pequeno e que não precisa de estudos complementares e que não precisa de nada. Só que aqui você aí vai me lembrar que nós temos a portaria interministerial 60 de 2015, que é muito clara. Não precisa estar perto das comunidades indígenas, só precisa afetar o território indígena. Então, se pode afeta o território indígena, então estamos afetando uma área que é de propriedade indígena. E para isto precisamos de uma manifestação da FUNAI. Acontece que nesse estudo de impacto ambiental ficou claro, muito claro aqui, que não houve uma manifestação da FUNAI. Então, se esse processo não estava presente no estudo de impacto ambiental, é óbvio que é necessário uma complementação de estudos ambientais que o órgão ambiental IBAMA ele vai solicitar, neste caso aqui. Então você, como analista ambiental, você vai ter que dizer que vai ser necessária a complementação de estudos ambientais relacionando os impactos ambientais que podem ocorrer nessas comunidades indígenas, em propriedades indígenas, e a gente vai ter que fazer aí, inclusive, um relatório específico para apresentar a FUNAI, e a FUNAI ela vai fazer uma consulta às comunidades indígenas. Não é a FUNAI que emite apenas a anuência, ela faz uma consulta às comunidades indígenas e após consulta a FUNAI ela emite um parecer. Ela emite um parecer com condicionantes, dizendo quais são as necessidades, certo? Para mitigar aqueles impactos ambientais que podem ocorrer no momento da implantação da rodovia, né? Ou da implantação da rodovia, ou na duplicação, enfim, né? No processo lá da implantação da rodovia, né? Quais são os impactos, os possíveis impactos ambientais e qual é a forma de mitigação e qual é a forma de compensação a essas comunidades indígenas. Então, isto vai estar presente lá, certo? Como condicionante da FUNAI, que vai mandar para o IBAMA. E o IBAMA, ele, como órgão ambiental licenciador, ele vai colocar isto em sua licença ambiental. Então, ele está colocando aqui a exigibilidade ou não de estudos complementares e de manifestação de outros órgãos, né? E entidades federais. Sim, nós já temos aqui uma manifestação do ICMBio, mas precisamos de uma manifestação da FUNAI por meio das consultas às comunidades indígenas envolvidas no processo. E depois essa manifestação é justamente a anuência que o IBAMA precisa. Então, é exigível, sim. Existe uma exigibilidade desse processo, né? Ele coloca aqui necessidade ou não de procedimento específico para a supressão da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, né? Em áreas de preservação permanente. É aquela situação, né? O procedimento de solicitar a supressão de vegetação, sim,
certo? É necessário sim um procedimento específico. É necessária a autorização de supressão de vegetação nativa. Isso não tem a ver com a possibilidade de suprimir. Tem que se solicitar a ASV, a autorização de supressão de vegetação, junto ao órgão ambiental IBAMA, o órgão ambiental federal. Agora, como é um empreendimento de utilidade pública, certo? Pelo Código Florestal, as áreas de preservação permanente, essas áreas de APP, elas podem ser suprimidas, certo? Então, em outro tipo de empreendimento, a gente não poderia suprimir as áreas de APP. Mas como a gente tem aí um empreendimento de utilidade pública, certo? Que é um empreendimento, né, de transporte, é um empreendimento de vias de transporte, né? É uma rodovia. Então, essa rodovia, para ser instalada, nós podemos realizar a supressão da vegetação da área de APP, da área de preservação permanente, certo? É possível, isso pode. Agora, isso não tira a necessidade, certo, de solicitar a ASV, né? Porque a solicitação da ASV vai dizer, olha, nós somos um empreendimento, né, de utilidade pública. Esta área de APP ela tem que ser suprimida para a viabilidade do projeto. E nós vamos fazer aí o inventário florestal, nós vamos fazer toda a avaliação da área, até para poder fazer a compensação ambiental. Então não é assim, né? Nós temos um mecanismo de a autorização de supressão de vegetação. Não é porque é utilidade pública que eu simplesmente vou sair lá desmatando tudo e não vou pedir nenhuma autorização a ninguém. Então é isto que a prova quer, ela quer saber, olha, né? Você não pode confundir as situações. Não é porque é utilidade pública que eu não vou pedir autorização. Eu vou pedir autorização ao órgão ambiental, certo? Não é porque é de utilidade pública que eu não vou solicitar licenciamento ambiental, certo? Eu vou precisar fazer o licenciamento ambiental, eu vou precisar fazer a autorização de supressão de vegetação. Agora, eu posso suprimir neste caso, porque aqui é um empreendimento de utilidade pública. Exigibilidade ou não da delimitação e averbação de reserva legal relativa às áreas que serão utilizadas para a construção da rodovia. Mais uma vez aí o nosso Código Florestal. No momento que a gente tem um empreendimento de utilidade pública, a reserva legal ela é dispensada nas áreas que serão utilizadas para a construção do empreendimento. Lembre-se que reserva legal, certo? A reserva legal ela depende aí da região do nosso país. Então nós temos regiões que é 20%, tem região da Amazônia Legal na parte de floresta que é 80% de reserva legal. Na parte de cerrado, nós temos aí da parte da floresta, ou na parte da Amazônia Legal, cerrado é 35%, né? Mata Atlântica 20%. Então assim, vai depender da região, do bioma, certo? Que nós vamos ter aí a questão de reserva legal. Mas essa reserva legal é para propriedades rurais, né? Isso, na verdade, é uma característica de preservação. Isso vem lá bem antes do Código Florestal, quando começou a se expandir, né, o processo de agricultura em nosso país, e o pessoal começou a desmatar muito, e aí o pessoal começou a entender que aonde é que vai pegar, certo, recursos naturais, e aí colocaram, temos que preservar aí 1/4 da propriedade, que era 25%. 1/4 da propriedade, né? Então isso eram leis antigas, lei antes do nosso Código Florestal. Mas hoje o nosso Código Florestal estabelece aí, né, uma porcentagem da propriedade para ser a reserva legal. Então essa reserva legal ela é dispensada nesse tipo de empreendimento que é de interesse, é de utilidade pública, certo? É de utilidade pública. Então, esse tipo de empreendimento, ele não precisa fazer a averbação
de reserva legal no momento ou na área de implantação do empreendimento. Então, o que eu queria justamente nesta aula era que a gente discutisse um pouco, né, sobre essa relação do licenciamento ambiental e também resolver aqui, né, a gente discutir um pouco, né, sobre essas questões discursivas, essas questões abertas e mostrar para que você precisa estar fazendo leituras, muitas leituras, porque quanto mais conhecimento você adquirir sobre esse processo, você vai ter aí uma boa questão